Você é nerd? Você é fã? Você gosta de montar seus tops com os melhores do que tem por aí? Então fique conosco porque vamos montar hoje um top 10 com as melhores animações do Walt Disney. Então vem comigo! Olá, meus queridos amiguinhos e amiguinhas nerds. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Tulinho. Eu sou o Tulinho Chan, o fã mais amado de toda a internet. E estou aqui para montar mais um top, porque a minha filhinha Diana, que vocês já viram no nosso vídeo anterior em homenagem aos pais, ela está começando a enveredar pelo caminho, pelo mundo de Walt Disney, esse mundo maravilhoso que conquista gerações e gerações, e eu comecei a introduzir ela ao mundo de Disney com um desenho simples, que era os Três Porquinhos, desenho de 1933. Ela adora os Três Porquinhos. E daí em diante ela começou a ver outros desenhos animados. Já viu Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida, Bela e a Fera, Pequena Sereia, foi vendo por aí. E aí eu, como um bom pai nerd eu sou, na mesma hora comecei a pensar em bolar uma lista com os melhores desenhos clássicos Disney que eu vi até hoje. A gente sabe que a Disney, ela domina aí o mercado de animação, como Os Incríveis, Bolt, tem vários e vários desenhos e animações da Disney que são sucessos de bilheteria. Mas nesse top aqui, esse top 10, eu só vou falar dos clássicos desenhos animados, que são que eu consumi durante muitos anos e eu tenho um carinho enorme. Então, sem mais delongas, vamos aos top 10 melhores desenhos animados clássicos Disney. Yeah, baby! Então, para abrir esse top 10, na décima posição, começamos com Branca de Neve, o primeiro longa animado do mundo, o desenho de 1937, que adapta a história dos irmãos Grimm. Temos a nossa querida Branca de Neve, que sofria na mão da madrasta, que queria ser a mulher mais bela de todo o reino. Por causa disso, ela prejudicou bastante Branca de Neve, que teve que fugir e morar por um tempo na floresta com os 7 anões. Um desenho muito bonitinho, muito bem feito até hoje. Se você olhar, ele é extremamente bem feito. E a moral da história aqui é a seguinte: não adianta você ser bela por fora, se por dentro você é um cocô, como era a nossa querida madrasta, que vira essa bruxa aí, ó, medonha e horrorosa, que quer dar a maçã envenenada para Branca de Neve. Nona posição fica com Alice no País das Maravilhas, desenho de 1951, inspirado no romance de Lewis Carroll. Esse desenho também, Diana ficou totalmente fascinada e ela adora, ela vê quase todo dia esse desenho. Conta a história de uma menina sonhadora, com a cabeça muito voada, e um dia ela vê um coelho branco, persegue e acaba caindo no mundo no País das Maravilhas. Um mundo mágico, encantado, onde tudo lá pode acontecer. É um desenho também muito bonitinho e muitas pessoas falam que esse desenho se trata da transição da criança para a adolescência. Isso tem muita coisa, dúvidas de Alice. Alice cresce, Alice volta a ficar pequena, ela vai passando por muitas coisas nesse desenho. Então muitos psicólogos até eles acham que Alice no País das Maravilhas se trata de uma história sobre o crescimento. Então a moral da história é você dar valor a cada momento que você tenha, porque na hora que você perder isso, aí você vai ver que o tempo passou e você não deu valor ao que passou. Caraca, filosofia agora, hein? Eita, ferro. Sim, que merda. Oitava posição fica com A Pequena Sereia, desenho de 1989, adaptação do conto de Hans Christian Andersen. E A Pequena Sereia é a nossa querida Ariel, objeto de consumo, né, do nosso querido Ross de Friends, e permeia aí pela cabeça de muito marmanjo taradão e fica meio
doido com a ninfeta Ariel. Já avisei que vai dar merda isso. Mas a Ariel é uma pequena sereia que sonhava conhecer o mundo humano, conhecer mais sobre os humanos, e a sua família achava que os seres aquáticos não deveriam ter interação nenhuma com os seres humanos. Ela acaba quebrando essa regra, ela faz um pacto com a bruxa do mar, a Úrsula, e ela acaba indo para a Terra, mas ela tem um tempo determinado para ficar na Terra, ou então ela perderá sua voz para sempre. É uma história muito bonitinha, eu adorava ver a Pequena Sereia, via pra caramba quando era criança. E a moral da história aqui, lembrando que essas morais que eu tô falando são o que eu interpretei, não é nada oficial. Mas assim, pra mim, a Pequena Sereia é você acreditar no seu sonho e você correr atrás de abrir novos horizontes, conhecer novas coisas e não ficar sempre preso ao que mandam e ao protocolo que todo mundo segue. Você pode fazer alguma coisa diferente. Estou inspirado hoje, não é mesmo? Na sétima posição, nós ficamos com A Bela e a Fera, filme de 1991, inspirado no conto de Jeanne Marie Le Prince de Beaumont. Isso é uma bichona! E também inspirado um pouco no filme francês de Jean Cocteau de 1944. A trama da Bela e a Fera nada mais é do que um príncipe que era muito vaidoso e era muito arrogante. Ele humilhava todos ao seu redor, até o dia que ele humilhou uma velha bruxa e soltou uma maldição dele, e ele se transformou numa fera horrenda, e todas as pessoas do seu castelo também viraram objetos, relógios, viraram louça, viraram um monte de coisa. Então ele recebe uma rosa, e conforme as pétalas dessa rosa forem caindo ao longo dos anos, quando caísse a última pétala de rosa, ele viraria aquela fera, ele virou e ficaria como essa fera eternamente, assim como todo mundo no castelo. Ele teria que descobrir e conhecer o verdadeiro amor para quebrar essa tradição, coisa que vai ficar a cargo da Bela, que eu acho que é a princesa mais bonita da Disney até hoje. Ela realmente é bonita mesmo, ela não é bela só no nome, ela é bela mesmo. Aí, entendeu? E a moral da história, obviamente, é a gente dar mais valor ao interior da pessoa do que ao seu exterior. Não adianta ser bonito por fora se você é feio por dentro. Fica a dica do filhinho, hein? Sexta posição, um dos filmes mais famosos no mundo inteiro e marcou gerações e marcou pra caramba mesmo, porque é o Rei Leão de 1994, inspirado mais ou menos aí na história de Hamlet de Shakespeare. Muita gente vê desta forma. Trata-se sobre o domínio dos leões na África, onde temos um rei, óbvio, o Rei Leão, que é traído pelo seu irmão Scar, considerado até hoje um dos piores vilões da Disney até hoje. Ele mata o próprio irmão com o objetivo de chegar ao trono e faz com que seu sobrinho Simba fuja para o interior da floresta, e assim ele toma posse do reino e Simba fica longe anos e anos até ele tentar retomar o que é seu por direito. Para mim, aí fica a lição de que não devemos fugir de nossas responsabilidades e nossos problemas e devemos encará-los de frente. E Hakuna Matata na cadeia, meu irmão. E Hakuna Matata não deu certo porra nenhuma. Ele ficou Hakuna Matata lá no meio da floresta e deixou os problemas tudo lá. O povo dele só assim, ó, se arrasando, ele voltou anos depois. Então Hakuna Matata na cadeia. Hakuna Matata. Isto é sem problemas. Quinta posição, mas antes de falar da quinta posição, se vocês aí estão curtindo, estão gostando desse nosso Top Nerd, não deixe de curtir o nosso canal, né? Dá logo um joinha aí de uma vez logo, se inscreve aí e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, porque todo domingo vai ter vídeo novo. Então, voltando ao quinto lugar, ficamos com Aladdin,
de 1992, desenho também muito maneiro, inspirado em Aladdin, a lâmpada maravilhosa, que fazia parte das histórias das Mil e Uma Noites. Aladdin era um jovem, um diamante bruto, que vivia roubando lá pelas Arábias, mas ele era um garoto de coração puro, ele só roubava para se alimentar ou alimentar crianças pequenas que passavam fome. Ele encontra Jafar, o poderoso Jafar, um feiticeiro muito malvado. Olha o naipe aí do Jafar, a carinha dele aí. O Jafar convenceu ele a entrar numa caverna e pegar uma lâmpada maravilhosa, e ele acabou descobrindo um gênio, travou uma amizade com um gênio que era dublado na época lá por Robin Williams, que nos deixou, que era um gênio também, perdão o trocadilho. E aí nós temos Aladdin, um gênio, podendo ter 3 desejos, e muita coisa acontece nesse filme. Esse filme é muito maneiro. A lição de moral aqui fica a seguinte: nós somos mais do que nós aparentamos ser. Temos mais por dentro do que podemos aparecer por fora. Às vezes nós somos um diamante bruto, assim como Aladdin, que só precisava ser lapidado e transformado numa coisa bem melhor. Aladdin, ó, show de bola. Na quarta posição, ficamos com Tarzan de 1999, a adaptação de Tarzan dos Macacos, de Edgar Rice Burroughs. Esse filme é muito maneiro, eu fiquei totalmente viciado em Tarzan, porque eu já gostava de Tarzan, aprendi a gostar de Tarzan com meu pai, e eu via muitos os filmes que passavam no SBT, antigamente do Tarzan. Obviamente, quando teve a adaptação da Disney, eu vi, me amarrei. Tarzan é muito maneiro, é um garoto que sofre um acidente e acaba ficando órfão. Só ele sobrevive, ele perde o pai, perde a mãe, todo mundo morre, só sobra ele. Ele é criado pelos macacos e ele acaba virando uma espécie de homem macaco. Anos depois, durante uma expedição inglesa, ele é encontrado e ali surge um amor entre Tarzan e Jane. Tarzan, você Jane? É o clássico, né? E aí ele acaba indo para a civilização, acaba conhecendo um pouco de como se portar. É uma história muito maneira, muito legal. E o bacana e a liçãozinha de moral de Tarzan é: a gente tem que ser o que nós realmente somos. Não importa o que a sociedade impõe que você seja. Se a sociedade impõe que você seja de uma forma ou de outra, nós devemos ser o que a gente realmente é. O que a gente é por dentro, a gente tem que ser por fora também. Então essa é a história de Tarzan. Não adianta você impor o que os outros impõem, o que você quer que você seja. Seja você mesmo. Deu pra entender, né? Mais ou menos, né? Não! Terceiro lugar, Irmão Urso de 2004. Meu amigo, eu não me lembro de ter chorado tanto num filme. E olha, eu estou incluindo filme de live action com atores reais. Todos os filmes que eu vi na minha vida, eu nunca chorei tanto quanto eu chorei em Irmão Urso. Irmão Urso, chorei do nariz ficar entupido, meu amigo. Pra você ter uma ideia. É uma história muito linda, muito bonita, de um rapaz que odiava urso. Ele tinha um ódio mortal aos ursos na era glacial. Por uma ironia do destino, ele acaba virando um urso também e tendo que conviver com um filhotinho de urso. Eles acabam convivendo o filme inteiro um com o outro e ele tenta achar uma forma de voltar a ser um ser humano novamente. A história do Irmão Urso é linda e eu não posso falar mais nada, porque senão eu vou estragar a grande surpresa do filme. Mas é um final surpreendente, uma história muito bonita de amor, de respeito, de amizade. É lindo. Então, a grande história e a grande moral da história é a seguinte: nunca faça com os outros o que você não quer que seja feito com você mesmo. Aliás, você nunca sabe o que pode acontecer no futuro. Portanto, pense bem antes de tomar qualquer tipo de atitude, ainda mais com as outras pessoas. Fica a dica do Tuninho, mais uma, hein? Posição 2, um dos meus filmes favoritos de Disney é o Hércules, de 1997, inspirado na lenda grega
do próprio Hércules. Conta a história do nosso querido semideus, desde o seu nascimento até ele virar um semideus e ser atacado por Hades, que ia tomar o seu lugar no Olimpo e acabar com todos os deuses e virar o deus do Olimpo. E cabe a Hércules sair da sua condição de semideus e virar um deus por inteiro. Então ele vai ter que descobrir uma forma de ser um grande herói. Que era a condição, ele se tornar um grande herói e ele aí voltaria a ser um deus e morar no Olimpo junto ao seu pai Zeus. É uma senhora história muito legal, muito maneira. Foi um dos desenhos também que eu fiquei bem viciado, via pra caramba. E a grande moral da história de Hércules é: ser um herói não depende só de super força, de velocidade, de nada disso. Ser um herói vai muito mais do que isso, vai além disso tudo. Então vejam Hércules de 97, que vocês vão entender muito bem do que eu estou falando. Hércules show de bola. E agora, em primeiro lugar, o clássico Disney que eu mais adoro, que eu amo, eu sou fissurado, só pode ser qual? Não sei. Só pode ser Pinóquio, o segundo longa-metragem produzido por Walt Disney, desenho de 1940, inspirado na história de Carlos Collodi, As Aventuras de Pinóquio. É uma história muito bacana de um menininho, um boneco de madeira, feito por Gepeto, um senhor que sonhava ter um filho. Ele criou um boneco, esse boneco ganhou vida graças à Fada Azul. Era um boneco de madeira que iria virar um menino de verdade. Mas para virar um menino de verdade, ele deveria levar uma vida toda certinha, corretinha, coisa que ele não fazia. Pinóquio é conhecido por mentir, e cada vez que ele mentia, seu nariz, Isso é uma bichona! crescia, e crescia muito. Pinóquio se meteu em várias confusões, Gepeto sofreu com Pinóquio. Pinóquio fez um monte de estardalhaço, mas é um filme muito bonitinho. Eu gosto de Pinóquio pra caramba, é meu clássico Disney favorito. E a grande lição de moral é, e óbvio para as crianças aprenderem, é que não devemos mentir, porque mentir é uma coisa muito, muito, muito feia. Apesar que nós adultos mentimos pra caramba. Mas enfim, isso não é legal, não devemos mentir. Alô, pessoal de Brasília, por falar nisso, né? Nossos queridos políticos de Brasília, não devemos mentir, tá? É muito feio mentir, tá? Primeiro lugar, Pinóquio, gente. É isso aí. Pinóquio. Então, galerinha, esse foi meu top 10 dos melhores clássicos Disney. Eu gosto, eu não incluí aqui as animações da Pixar. A gente pode fazer mais pra frente. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários se vocês querem mais falando sobre as animações da Pixar, que a gente pode fazer também. Escreva aí também no comentário quais são os clássicos Disney que vocês mais gostam. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, domingo que vem, no canal do Tuninho. Continue nos seguindo, nos acompanhando. E até a próxima. Um grande abraço. Fui!